Kang War é o principal arco que a Marvel tá usando para adaptar a história atual do MCU das fases 4, 5 e 6 e vai servir como base pro próximo filme dos Vingadores, talvez mais até do que a própria dinastia Kang. Essa é uma saga recente dos Vingadores de 2017, na época formados por Sam Wilson, o Capitão América, Hércules, Jane Foster, a poderosa Thor, Homem-Aranha, Vespa e Visão, todos eles tentando combater a ameaça do Kang Prime, a principal variante de Kang o Conquistador. Nessa história, os Vingadores viajam no tempo para impedir que esse Kang principal, junto com uma legião de variantes, causem danos irreparáveis ao multiverso. As variantes de Kang visitam o passado para matar os Vingadores logo após o nascimento deles, tentando criar um mundo onde a equipe dos heróis mais poderosos da Terra nunca existiu. Mas como ele não consegue encontrar o local e data exatos de nascimento do Hércules, o deus grego acaba saindo ileso e precisa correr contra o tempo para resgatar os parceiros de equipe, que ficaram presos no limbo após o ataque de Kang e as variantes bebês deles. A história desse arco começa com Hércules e a poderosa Thor atacando algo, Hércules usando uma arma que disparava raios e Jane com o Mjolnir. Hércules não era um Vingador na época, mas estava ajudando os Vingadores a combater Horfen, o lobo gigante de gelo de Jotunheim. Jane Foster percebe que o lobo não era afetado nem pelo Mjolnir. Além dos dois, também estavam batalhando contra a fera Sam Wilson, que era o Capitão América da época, e a Vespa, que na época era Nadia Van Dyne, filha de Hank Pym, do primeiro casamento dele com uma mulher chamada Maria Trovaia. Nadia foi sequestrada quando era criança e criada no Quarto Vermelho, se tornando uma agente. Eventualmente, Nadia decidiu que queria conhecer a madrasta Janet Van Dyne e acabou se tornando a Vespa, além de adotar o sobrenome da Janet. E uma curiosidade interessante, o nome Nadia em russo significa esperança, ou Hope, o nome da filha de Hank e Janet em diversas realidades. Vespa fala que não tinha partículas Pym suficientes para encolher o lobo e Sam diz que se o Visão estivesse ali, ele poderia entrar no monstro para causar dano por dentro. Nadia sugere que ela poderia encolher, mas Capitão América diz que tinha outro plano, já que tinham um dos homens mais fortes do universo ao lado deles. Ele manda Hércules pegar o escudo e fala para ele segurar firme. Jane arremessa o Mjolnir na direção do escudo que o deus grego segurava e o impacto causa uma onda de energia que derruba o lobo. Vespa cutuca o lobo caído e percebe que ele realmente tinha apagado. Em seguida, Capitão América fala para Hércules que tinha uma oferta. Hércules já tinha sido um Vingador durante um tempo e a equipe dele tinha perdido alguns membros. Sam pergunta se Hércules aceitaria voltar a ser um Vingador e ele aceita na hora. Vespa fala que Hércules deveria então ir junto com eles até o negócio que eles tinham sido convidados. Jane Foster fala que eles vão, mas antes ela e Hércules tinham que levar Horfen de volta pro reino dele. O tal negócio era uma reunião na Parker Industries, empresa de ciência, tecnologia e segurança criada por Peter Parker, que na época ficava localizada no edifício Baxter. Os Vingadores chegam no prédio e percebem que não era uma emboscada. Jane lamenta porque estava afim de uma emboscada. Peter Parker encontra eles e se apresenta. Ele tinha se tornado um multimilionário da área de tecnologia que foi de fotógrafo de jornal para CEO da própria empresa. Ele fala que tinha uma proposta para os heróis e pede para a secretária dele, a senhorita Bitium, encontrar um lugar para eles se sentarem confortavelmente. Bitium ativa um dispositivo e uma mesa de reuniões brota do chão. Parker fala que sabia que Tony Stark não estava mais financiando os Vingadores e ele gostaria de assumir essa função. Ele diz que seria uma honra financiar a equipe. Ele também apresenta um novo Quinjet que ele próprio tinha desenvolvido para os Vingadores. A nave estava invisível, mas Bitium aperta outro botão e ela aparece na frente de todos. Ela tinha tecnologia de camuflagem e era totalmente indetectável mesmo por radar, sonar ou laser. Peter também oferece o próprio prédio da empresa, o edifício Baxter, para os Vingadores. Ele mostra que tinha equipamento de comunicação de primeira linha e fala para eles usarem os 5 andares mais altos como quartel-general e até como lar, com quartos para dormirem caso fosse necessário. Ele também fala que deixaria a senhorita Bitium com eles como uma assistente administrativa para ajudar em tudo. Nadia, brava, diz que eles já tinham um desses e Jarvis era insubstituível. Parker fala que não estava tentando substituir Jarvis de maneira nenhuma e pergunta onde ele estava falando nisso. Jarvis estava limpando um hangar dos Vingadores em New Jersey e reclamando que tinham esquecido ele lá. Eles disseram que voltariam logo, mas não voltaram. Sam fala pra Jane que já deviam ter ligado pra Jarvis avisando que era pra ele voltar e ela concorda. Vespa aponta o dedo na cara de Peter e fala que lembrava quem ele era. Ele era amigo daquele tal Homem-Aranha. Só pra você entender, Nadia detestava tanto Peter Parker quanto o Homem-Aranha e não sabia que eram a mesma pessoa. Peter comenta que aranhas e vespas eram inimigos naturais mesmo. A própria Janet não confiava no Homem-Aranha antigamente nos quadrinhos. Parker fala que o Homem-Aranha trabalhava pra ele como segurança e que tudo aquilo tinha sido ideia dele. Ele diz que o Homem-Aranha se sentia muito mal com tudo que aconteceu na Guerra Civil e aqui ele fala da Segunda Guerra Civil de 2016
6 do Homem de Ferro contra a Capitã Marvel. E ele se sentia mal por como a guerra tinha dividido a comunidade dos heróis mais uma vez. O Homem-Aranha queria tentar melhorar a situação. Ele também fala que o prédio tinha uma vista panorâmica 360 graus da cidade de Nova York, mas protegida por vidro misturado com adamantium. Qualquer encrenca que acontecesse na cidade, eles poderiam ver na mesma hora. Hércules de cara já aponta para uma direção dizendo que tinha um exemplo bem ali. Os heróis veem uma explosão no meio da cidade e decidem partir. Sam fala para Peter que vão manter contato. Peter na mesma hora fala para a senhorita Bitium sobre um trabalho que ele precisava que ela fizesse. Ela pergunta se tinha urgência e ele responde que sim. Bitium se retira do local e Peter veste na hora os trajes de Homem-Aranha para ir até a confusão. Claro, o trabalho que ele pediu para a secretária fazer era só uma desculpa para ele ir salvar a cidade sem ela descobrir que ele era o Homem-Aranha. No meio de Nova York, Kang batalhava com Visão. Ele pergunta onde está a criança. Visão diz que não ia divulgar essa informação e ataca Kang. O Conquistador ameaça transportar o Visão para uma era antes do nascimento de estrelas e do sol, mas de repente ele começa a gritar e se divide em variantes, como na tempestade de probabilidades de Quantumania. Os Vingadores chegam no local e percebem que tinham dois alvos, Kang e o Centurião Escarlate, e aparentemente nenhum deles estava 100% fisicamente. Sam grita a famosa frase "Avante Vingadores" e eles partem para atacar as duas versões de Nathaniel Richards. Hércules pergunta por que tinham dois ali. Ele fala que se eram viajantes no tempo, um era em teoria uma versão futura do outro. Sam diz que aquilo não era importante naquele momento. Nadia fala que tinha uma pergunta mais importante. Ela queria saber por que os Kangs atacaram o Visão especificamente, e Visão responde que iam discutir isso mais tarde. Centurião Escarlate se defende de um golpe da poderosa Thor e diz que não era um inimigo. Em seguida, as duas variantes apontam um para o outro, acusando o outro de ser o verdadeiro inimigo ali. O Homem-Aranha chega atacando Kang e Vespa, brava, pergunta quem tinha convidado ele para a batalha. Capitão América pergunta pro Visão o que estava acontecendo ali e o Visão responde que Kang simplesmente apareceu. Ele poderia ter se manifestado em qualquer lugar e a qualquer momento da semana passada até um segundo atrás. Quando o Visão fala isso, mais uma variante de Kang aparentemente começa a se formar no local. Quando eles se viram para ver a variante, Kang ataca eles pelas costas. Ele diz que era o Conquistador e com apenas um pequeno toque ele podia se alimentar do futuro de qualquer coisa, acelerando o tempo e transformando qualquer coisa em poeira. Ele faz um prédio inteiro envelhecer até se decompor, transformando toda a estrutura em pó. Todas as pessoas que estavam dentro do prédio começam a despencar. Os heróis fazem o possível para salvar todos da queda, Sam e Vespa voando, Homem-Aranha fazendo uma rede de teias e Jane amortecendo a queda, fazendo um mini furacão ao girar o Mjolnir no ar. Centurião Escarlate pega o Visão pela capa e diz que ele não ia a lugar nenhum. Ele fala que era a última chance e pergunta onde estava a criança. Visão diz que ele podia ameaçar o quanto quisesse, aquela informação nunca seria revelada por ele. Centurião Escarlate fala que então ia arrancar a informação do Visão à força. Ele arremessa o androide contra o chão com uma força absurda, fazendo a cabeça dele se quebrar. Em seguida, Centurião Escarlate e Kang tentam extrair a informação dos sistemas do Visão. Centurião Escarlate tenta se conectar com o Visão para descobrir todos os segredos que ele escondia. Kang fala que não ia funcionar. Ele fala que o Centurião Escarlate era uma versão dele no passado. Por mais que não se lembrasse de ter encontrado uma versão futura dele quando era o Centurião Escarlate, ele de repente teve uma memória do que o Visão ia responder. Visão responde que a localização da criança não estava nos sistemas dele, ele tinha deletado a informação. As duas variantes decidem que estavam desperdiçando tempo valioso e decidem se reagrupar. Os Vingadores se viram preocupados com o Visão. Hércules diz que o Centurião e Kang tinham desaparecido e Visão fala que era capaz de se regenerar. Homem-Aranha fala para levarem o Visão pro prédio da Parker Industries porque lá tinha uma estação médica completa. No prédio, Nadia estava reconstruindo o Visão. Sam fala que pelo visto Parker estava realmente contando com os Vingadores aceitando a proposta dele. Vespa se encolhe para tentar ver mais de perto o estrago que tinha sido causado no Visão. Homem-Aranha fala que até gostava da Vespa e Jane fala que ele era o único ser que ela já tinha visto irritar Nadia. Cabeça de Teia fala que era difícil não levar aquela frase pro pessoal, mas Thor fala que não eram todos ali que não gostavam dele. Capitão América pergunta pra Vespa se tinha avançado e ela responde que tinha reconectado alguns circuitos e limpou as sinapses. Visão fala que estava sentindo dores, mas isso ia passar. Nadia então pergunta o que o Visão podia falar pra ele sobre tudo o que aconteceu. Visão diz que Kang tinha feito aquilo recentemente. Ele fala que a última vez que encontraram ele era na verdade uma versão alternativa dele próprio. Aquela versão disse que tinha colocado uma barreira para impedir que o Kang viajasse pro futuro passando daquele dia. Ele continua dizendo que o Kang tinha mantido diversas identidades ao longo dos séculos e aquela barreira aparentemente
aparentemente criou uma série de paradoxos. Aparentemente agora o Kang tinha o poder de manipular o tempo feito um cirurgião sem deixar marcas. Sam entende que então era por isso que múltiplos Kangs podiam coexistir. Em seguida ele pergunta o que era aquilo que ele tinha falado sobre uma criança. Capitão América queria saber se Kang tinha declarado guerra contra os Vingadores e Visão diz que não. Aquilo era retaliação. Foi o próprio Visão quem declarou guerra contra o Kang. Os Vingadores ficam em choque e Visão conta uma história. Ele diz que por anos o Kang foi totalmente implacável. Quando ele é derrotado, ele simplesmente se rejuvenesce para atacar de novo e de novo. Na última ocasião, Kang tinha transformado Visão em uma arma trabalhando para ele. Aquilo deixou o Visão furioso e por causa dessa ira, ele decidiu acabar com o Kang de uma vez por todas. Para fazer isso, o próprio Visão viajou no tempo e sequestrou uma versão bebê de Kang para impedir que ele crescesse e se tornasse o Conquistador. Thor fica furiosa e fala que o Visão tinha alterado o fluxo temporal e sequestrado uma criança. Visão responde que sabia que era um risco, mas ele impediu uma ameaça. No entanto, ele foi alertado por outro viajante do tempo que Kang viaja em paradoxos. Os paradoxos são abundantes sempre que Kang está presente. Visão diz que estava desapontado que a aposta dele tinha falhado, mas não estava surpreso. Capitão América, também furioso, pergunta se o Visão ia contar isso para eles em algum momento. Visão responde que não. Enquanto ele fosse o único que sabia, ele também seria o único alvo. Sam Wilson não entendia como Visão tinha se tornado o mais louco dentre todos os Vingadores. Em seguida ele pergunta onde estava o bebê. Visão diz que não sabia. Ele tinha contado para o Centurião que deletou a informação. A informação estava guardada em um local seguro. Kang e Centurião Escarlate tentavam encontrar a informação sobre a localização do bebê. Eles estavam impossibilitados de viajar para o futuro, mas percebem que podiam seguir a vida do Visão pelo passado até achar o momento em que ele deletou as informações. Eles começam a visualizar a vida do Visão ao contrário, do presente para o passado. Centurião Escarlate diz que não sabia que Visão tinha uma família e o Kang diz que aquilo estava nos textos históricos e que a versão mais jovem ia estudar isso um dia. Os dois encontram Visão segurando uma esfera de cristal e descobrem que foi nessa esfera que ele guardou a informação sobre a localização do bebê. Eles deixam o tempo voltar a andar para frente e quando Visão sai do local, Kang pega o cristal. A esfera começa a soltar raios para todos os lados. Eles conseguem ver onde estava o bebê e declaram trégua para buscarem a criança juntos. Eles também decidem que antes de irem atrás da criança, vão punir os Vingadores pelo que tentaram fazer com eles sem misericórdia nenhuma. Os dois partem para a vingança. Capitão América estava inconformado que o Visão tinha começado uma guerra e levado até eles sem nem avisar. Enquanto isso, a equipe tinha diminuído e estava com apenas 6 membros. Isso que o Sam nem considerava o Homem-Aranha. Os membros eram ele, Hércules, Thor, Vespa, Visão e Red Wing, o Falcão parceiro dele. O Homem-Aranha fica inconformado que Sam considerava um pássaro membro da equipe e ele não. Sam diz que não era um pássaro, era o parceiro dele. Ele tinha fator de cura, canhões sônicos e se Sam se concentrasse, podia enxergar pelos olhos dele. Peter duvida dos canhões sônicos e Sam faz Red Wing demonstrar. O Homem-Aranha cai no chão e o Capitão América pergunta se ele queria mesmo ser o Vingador número 7. O amigão da vizinhança fala que vai pensar no caso. Os Vingadores se reúnem e Hércules diz que tinha alguns amigos que poderiam ajudá-los a prevenir futuros ataques. Ele diz que ia atrás dessas pessoas. Os outros ficam ali e Jane percebe algo estranho com Sam. Ela pergunta se estava tudo bem e ele responde que sentiu um calafrio estranho, como se um coelho tivesse passado por cima do túmulo dele ou algo assim. Thor não entendia o que aquilo significava e Sam explica que era uma expressão que as pessoas de Midgard usam para representar a inquietude da mortalidade. Kang aparece no meio de uma maternidade. Uma família admira um bebê recém-nascido e o Centurião Escarlate assiste atrás deles. Os pais, Richard e Mary Parker, decidem que o nome do filho deles seria Peter. A história também mostra o Centurião Escarlate no momento de nascimento de Jane Foster e na hora que Nadia foi sequestrada pelo Quarto Vermelho ainda bebê. Kang também é visto no exato momento que Ultron criou o Visão. Sam continua dizendo pra Jane não se preocupar, porque a parada do coelho era só uma expressão. Centurião Escarlate também aparece no momento de nascimento de Sam Wilson. Kang e o Centurião Escarlate são vistos matando todos os Vingadores ainda bebês. O primeiro capítulo desse arco termina com Thor, Capitão América, Visão, Nadia e Homem-Aranha adultos, todos deformados em um vazio, um espaço todo branco e sem nada em volta. O capítulo 2 se inicia com o Visão no meio do nada, dizendo que aquela situação deixava ele totalmente inquieto. Todos estavam naquele vazio flutuando. Vespa pergunta onde estavam e Capitão América pergunta se estavam mortos. Visão diz que estavam vivos e os sensores dele reconheciam aquele lugar. Pela falta de elementos no ambiente e praticamente pela existência de nada ali, ele percebeu que eles estavam no limbo. Os Vingadores tinham sido podados. Visão também lembra que o martelo de
Thor já tinha aberto portais para esse lugar em algumas ocasiões anteriormente. Jane diz que então o Mjolnir também ia abrir um portal para eles saírem dali. Ela começa a girar o martelo e alguém manda ela parar quando ela é atingida por algo. Uma figura misteriosa diz que eles não podiam sair daquele lugar. Pelo menos não se tinham a intenção de continuarem vivos. Os Vingadores se perguntam quem era aquela figura e Sam diz que não importa, eles estavam sendo ameaçados e tinham que revidar. A figura misteriosa diz que não era uma ameaça, ele estava salvando a vida de todos ali. Ele conjura algumas criaturas estranhas que prendem os Vingadores para não tentarem sair. Em seguida ele diz que os heróis tinham ido parar lá por culpa do Centurião Escarlate. Ele continua dizendo que Centurião Escarlate e Kang viajaram pelas décadas, matando cada um dos Vingadores quando ainda eram bebês. Essa figura misteriosa então puxou eles todos pro limbo, fora do fluxo temporal, para salvá-los logo antes deles deixarem de existir. Jane Foster pergunta quem ele era afinal. Ele responde que era uma versão futura do próprio Kang. Ele diz que assim como Kang e Centurião Escarlate, ele também estava preso fora do próprio tempo, ancorado naquele lugar. Ele diz que existia um ser chamado Kang Prime que estava deliberadamente criando paradoxos temporais e contradições impossíveis que ameaçavam todas as realidades, na esperança de destruir o bloqueio temporal que prendia eles todos. Cada vez que Kang Prime falhava, uma nova variante surgia. Nadia pergunta de que lado ele estava nessa treta. Ele diz que no futuro dele, ele tinha visto os horrores causados pelo Conquistador. Ele não estava ali como um inimigo, mas como um aliado. Kang diz que juntos eles todos tinham que prevenir o Kang Prime de destruir o bloqueio temporal que prendia os Kangs no presente, antes que milhões de amanhãs deixassem de existir. Visão pergunta se a âncora que prendia eles era o Kang bebê que ele tinha sequestrado para aquela linha do tempo. Sam lembra que Visão não sabia onde o bebê estava e fica com dor de cabeça. Nadia diz que, falando em paradoxos, o outro Kang tinha matado eles como bebês e eles estavam vivos. Kang diz que enquanto eles estivessem no limbo continuariam vivos, mas no minuto em que saíssem dali, o tempo ia alcançar eles e eles iam desaparecer para sempre. Ele diz que naquele momento o destino deles estava totalmente nas mãos do único Vingador que tinha restado. Hércules discutia com uma secretária que diz que aquilo não era um Starbucks e ele não podia entrar ali porque aquilo era o escritório da diretora da Reserva Federal. Ele fala que era um amigo dela e ela veria ele. Hércules encontra Síbil, uma oráculo com a capacidade de ver o futuro, antiga conhecida dele. Quem assistiu Agentes da S.H.I.E.L.D. conhece esse nome. A personagem foi adaptada como a Chronicon que consegue ler o fluxo temporal e prever o futuro. Nos quadrinhos ela é terráquea e italiana, mas tem a mesma capacidade de enxergar todas as possibilidades do futuro. Hércules pergunta se Síbil Aquila era mesmo o nome que ela tinha escolhido para os tempos modernos. Ela se vira para trás e manda ele ficar quieto, empurrando ele para fora do escritório. Em seguida ela pergunta como ele tinha encontrado ela. Hércules fala que os deuses romanos também andavam pela terra nos tempos modernos. Em seguida ele diz que foi Minerva quem contou para ele onde Síbil estava. E para quem não sabe, na mitologia e nos quadrinhos da Marvel também, Minerva é o nome romano da deusa grega Atena. Hércules diz que precisava ver um pouco do que aconteceria no futuro próximo para entender quando Kang atacaria os Vingadores. Síbil vai até as águas na frente do obelisco de Washington, dizendo que Kang sempre foi um ser catastrófico. Ela vê que o Centurião Escarlate também estava junto. Ela começa a ver o futuro nas águas e de repente os olhos dela brilham e ela cai para trás. Hércules segura ela e pergunta se estava tudo bem. Síbil diz que ela estava bem, mas o que ela viu era péssimo. Kang tinha eliminado todos os Vingadores, matando cada um deles quando ainda eram bebês. Ela explica que o tempo tinha se distorcido e os Vingadores não existiam mais. Hércules pergunta por que ele ainda estava vivo então. Síbil diz que ou Kang achava que Hércules não era uma ameaça, ou mais provavelmente não existia nenhum registro do nascimento dele. Então Kang não sabia para onde ir. Ninguém sabe ao certo quando Hércules nasceu, nem sequer em que ano. Ela também diz que o Kang estava criando paradoxos, por isso eles lembravam dos Vingadores que em teoria nunca tinham nascido. Síbil diz que de toda forma Kang vai atrás de Hércules. Ela entrega um amuleto para ele e diz que na Roma Antiga ela chegou a ficar cara a cara com a morte, mas foi aquele amuleto que manteve ela a salvo. Aquele amuleto ia manter Hércules e todos que estivessem perto dele ligados ao plano mortal. Ela também entrega um cartão para ele que dava acesso ao jato privado dela. Ele ia precisar desse avião para ir até onde ele tinha que ir. Hércules pergunta onde era isso. No Vietnã, Kang e o Centurião Escarlate estavam atacando os padres de Pama em um templo. Esses padres de Pama são Kree da raça Kotati, uma raça pacífica que acabou fugindo das guerras dos Kree e estabelecendo um templo na Terra. Inclusive nos filmes tem easter eggs desses padres em Guerra Infinita, quando a Gamora fala que os músculos do Thor parecem feitos de fibra de metal Kotati. De volta ao limbo, Sam perguntava de novo
novo pro Visão onde estava a criança. Visão responde novamente que tinha deletado a informação dos sistemas dele justamente para proteger os Vingadores. Nadia diz que não estava se sentindo protegida no momento e Visão pergunta se o Kang do futuro poderia ajudar. Ele responde que também era uma vítima dos paradoxos do Kang Prime. A memória do que ele tinha descoberto no passado sobre a localização da criança tinha desaparecido. Ele diz que tinha algo que ele lembrava, algo sobre um artefato ou uma pedra ou algo que era a chave para a descoberta, mas ele não tinha o que fazer enquanto não lembrasse o que era. Kang continuava atacando os padres porque o Visão tinha confiado a eles a missão de guardar a criança. Eles eram duros na queda e estavam em muitos, mas também não tinham poder de fogo para revidar. Um dos padres diz que os dois não eram bem-vindos ali e que eles eram pacifistas por natureza, mas iam lutar até o fim para salvar a criança. Centurião Escarlate diz que não esperava nada além de combate honrado. Ele também fala que os Vingadores estavam entre os poucos seres que sabiam da existência dos padres e Visão tinha sido inteligente de esconder a criança ali. Mas ele é Kang, ele conquista. Uma voz diz que hoje ele não ia conquistar. Hércules aparece e dá um soco que manda o Centurião Escarlate voando para longe e ele diz que essas pessoas estavam sob a proteção dele. Kang fala para Hércules que ia drenar 1 ou 2 séculos dele para ver se ele continuaria lutando da mesma maneira. Ele começa a tentar drenar Hércules, mas o herói não sente nada. Ele diz que 1 século não era nada, que ele era o filho de Zeus e ia viver até o sol se apagar. Ele tinha séculos de sobra para gastar. Em seguida ele dá um tapa que derruba Kang. Centurião Escarlate ataca Hércules pelas costas e fala pro Kang que vai atrasar o grego enquanto ele ataca os padres. Kang faz os padres desaparecerem e Hércules se desespera. Em seguida ele toma mais um golpe do Centurião Escarlate e atravessa um muro. De repente Hércules encontra a criança. Ele se pergunta como manteria a criança segura e ela coloca a mão no amuleto que estava no pescoço dele. Os Vingadores no limbo estavam curiosos enquanto o Kang do futuro tentava observar o que estava acontecendo. Kang e Centurião Escarlate tentam atacar Hércules de novo, dizendo que ele era patético e não tinha como enfrentá-los. Hércules estava fazendo de tudo para proteger o bebê e tomando golpes nas costas. Kang continua dizendo que o grego estava derrotado, sozinho e não servia para mais nada. Uma voz misteriosa diz que Kang estava errado. Um portal se abre e os Vingadores atacam, com o Capitão América dizendo que Hércules estava com eles e gritando a clássica frase Vingadores avante. O Kang do futuro também vai junto para ajudar. Ele diz que era para todos ficarem perto de Hércules e do amuleto, que eles não podiam morrer enquanto estivessem próximos dele. O Kang que queria pegar o bebê ataca o Kang do futuro, dizendo que ele era mais uma variante fraca. De repente, outro paradoxo acontece e essa variante se divide novamente. Os Vingadores formam um círculo protegendo a criança e Hércules enquanto eram cercados por Kang, Centurião Escarlate e 2 novas variantes, um Kang que era MODOK e outro que era um gorila. A briga se reinicia e Kang diz que era inútil. O tempo estava do lado dele. Ele poderia travar essa guerra eternamente. Enquanto os Vingadores continuavam lutando, Visão percebe que Kang tinha razão. Ele pega a Vespa pelas asas para surpresa dela. Visão pega o bebê das mãos de Hércules e diz que só tem uma maneira de desfazer o caos que estava acontecendo. Eles tinham que corrigir o erro que ele tinha cometido e devolver o bebê Kang para a era dele. Nadia não entende. Os Vingadores seguiam sendo atacados. Vespa pergunta como ela faria aquilo. Eles não tinham uma máquina do tempo. Visão diz que agora tinham. O Kang do futuro tinha sido assassinado pelo outro e iam usar os trajes dele. Centurião Escarlate atravessa o Homem-Aranha com a alabarda dele. Ele fala para Peter que já tinha matado ele uma vez naquele dia e estava começando a ficar bom nisso. Visão diz que tinha programado o traje da Vespa para ir até o momento exato em que ele tinha sequestrado a criança e manda ela devolver o bebê. Nadia pergunta por que ela, se Hércules e os outros estavam fazendo de tudo para proteger o bebê e tomando golpes nas costas. Visão responde que os outros eram mais preparados para impedir que ela fosse perseguida. Ele termina dizendo que só ela poderia salvá-los. Visão manda a Vespa voar e ativa o traje. Ela começa a atravessar linhas do tempo com o bebê nos braços, assustada. Assim termina o capítulo 2 de Kang War. No começo do capítulo 3, a Vespa aparece viajando pelo tempo e carregando o bebê para a época de origem dele. Enquanto passava pelo fluxo do tempo com o bebê no colo, Nadia estava totalmente assustada e podia ver os acontecimentos de diversas linhas do tempo pelo caminho. No meio da viagem, de repente, ela é puxada pelo pé por uma mão enorme e tenta fazer de tudo para proteger a criança. Ela percebe que tinha voado muito perto de um dos portais para outra realidade. Enquanto tentava proteger o bebê Kang, ela luta contra outras mãos enormes que tentavam agarrar os dois. Ela diz pro bebê não se preocupar que ela ia lutar contra toda a história se isso permitisse que o universo dela continuaria existindo. Ela diz que como Kang tinha matado todos os Vingadores quando ainda eram crianças, apenas a magia do colar de Hércules e a tecnologia de Kang estavam
evitando que eles desaparecessem. Ela diz que infelizmente não podia desfazer esse paradoxo, mas tudo, incluindo as vidas dos Vingadores, dependiam dela conseguir retornar o bebê até o ponto de origem dele na história. Enquanto isso, os Vingadores seguiam batalhando contra as várias variantes de Kang. Hércules e Jane Foster atacam a variante Gorila do Conquistador. O Kang Gorila lembra que, de acordo com a lenda, só os dignos podiam erguer o poderoso Mjolnir, o martelo de Thor. Contudo, ele diz que apesar de não poder erguer o martelo, ele podia muito bem congelar o martelo no tempo. Quando ele faz isso, o Mjolnir fica parado no ar no meio do trajeto. Visão batalhava contra a variante MODOK do Kang. Kang MODOK diz que estava desapontado e esperava mais do Visão. Ele tenta um ataque que em teoria ia fazer o Visão virar pó, mas se surpreende ao perceber que esse ataque não funcionou. Até o Visão fica meio em dúvida do porquê esse ataque não fez efeito. Homem-Aranha e Sam Wilson atacavam o Centurião Escarlate quando o Capitão América diz que aparentemente eles estavam em desvantagem. Peter responde que Sam devia ter levado o pássaro dele. Thor manda Hércules quebrar a barreira que estava congelando o Mjolnir no tempo, porque se ela ficasse separada do martelo por muito tempo, ela ia perder os poderes. Visão então atravessa a barreira cuidadosamente para pegar o Mjolnir e devolver para Jane Foster. Enquanto isso, Kang e Centurião Escarlate percebem que a Vespa tinha fugido com o bebê Nathaniel Richards. Como o bebê não estava mais lá, eles não estavam mais presos naquela era, então Kang começa a rastrear Nadia para ir atrás dela e os dois deixam aquela realidade, começando uma perseguição. Os dois encontram Nadia no fluxo do tempo e mandam ela devolver a criança. Nadia explica pro bebê que os dois eram mestres da viagem no tempo e ela não ia conseguir fugir deles. De repente, duas mãos enormes agarram ela e puxam ela para um portal. Vespa não entende nada e vai parar em uma realidade futurista. Ela pergunta quem eram aquelas pessoas que estavam ali. Eram os padres de Pama. Um deles explica que aquele era o século 26 e que passaram 500 anos se preparando para aquele momento. Eles não tinham muita tecnologia no passado, mas o paradoxo causado pela presença da criança ao lado deles foi dando para os padres um pouco de poder cronal. Ao longo dos anos, esses poderes foram alterando eles, os filhos e netos deles. Agora, o próprio tempo era o que sustentava as vidas deles. Vespa entende que então eles eram basicamente Kangs também. O padre explica que não. Enquanto Kang queria destruir o tempo, criando paradoxos para alimentar os poderes dele, a missão dos padres de Pama era proteger a história de contradições no tempo. Eles falam para Nadia que tinham algo para mostrar para ela. O que eles estavam mostrando era a chama eterna de Pama, a peça central da cruzada deles. Ela era movida por impossibilidades, por paradoxos temporais. De volta à batalha, o Gorilla Kang fala que iam ganhar, mas era melhor chamar reforços para garantir a vitória. MODOK Kang procura por soldados e acaba encontrando um túmulo misterioso, dizendo que ali jazia o Vingador X, o mais valente de todos eles. Ele fica assustado e se pergunta como nunca soube daquilo antes, mas na mesma hora ele acaba recebendo um golpe do escudo de Sam. MODOK ataca o Capitão América e Homem-Aranha fala para Sam que Steve Rogers costumava dar uns belos discursos motivacionais nesses momentos, esperando, claro, que Sam fosse fazer a mesma coisa. Hércules e Thor acertam golpes no Gorilla Kang e Jane percebe que eles estavam se enfraquecendo. Os dois Kangs respondem que não era bem assim e lançam uma energia poderosa que envolve todos os Vingadores que estavam ali. De volta ao futuro, os padres de Pama pedem para Nadia dar uma oportunidade a eles. Eles dizem que ela não ia conseguir sobreviver à viagem pelo fluxo do tempo sozinha. Eles mostram através das chamas do tempo que os Vingadores estavam em apuros e ela precisava fazer a coisa certa. O padre fala para ela deixar eles oferecerem a criança, que era um paradoxo vivo, para as chamas, que tudo aquilo ia acabar. Kang não ia ter nascido nunca e tudo o que estava acontecendo ia parar. Vespa não gosta nada do que estava ouvindo e tenta proteger a criança. Nadia fala que ele era apenas um bebê. Os padres dizem que ele ia crescer e se tornar um dos maiores vilões da história, várias e várias vezes. A chama podia limpar e corrigir esse paradoxo. Entregar o bebê para as chamas podia salvar bilhões de vidas, incluindo os Vingadores. Kang estava tentando quebrar uma barreira para alcançar a Vespa e os padres falam que entendem que era uma decisão difícil, mas era a única opção. Ao manter o bebê vivo, Nadia estava condenando os amigos dela para uma eternidade de tortura agonizante. Nadia grita que não ia fazer aquilo e sai voando com o bebê nos braços. Ela coloca o bebê em um local seguro, dizendo que independentemente do futuro dele, naquele momento ele era totalmente inocente e era o dever dos Vingadores proteger os inocentes. Ela sai voando e pede desculpas antecipadamente pro bebê caso o que ela estava planejando não desse certo. Vespa então entra nas chamas. Enquanto Nadia estava envolvida pelas chamas, os Vingadores estavam sofrendo, praticamente derrotados. Hércules tenta falar para recuarem, mas Thor diz que estavam presos e não tinham saída. De repente,
repente, Sam Wilson percebe algo. Uma mão se estende e o Capitão América olha sem entender. Os padres de Pama se perguntam o que diabos a Vespa estava fazendo. Ela tinha resgatado os Vingadores. Nadia explica que já que a chama corrigia paradoxos, puxar os Vingadores pra lá desfez os assassinatos que Kang tinha cometido com as versões bebês deles. Nadia manda o Homem-Aranha resgatar o bebê e parte pra cima de um dos padres. Ela fala que já que os padres de Pama agora se alimentavam e se sustentavam de tempo, era melhor eles se prepararem para um banquete porque iam comer à vontade. Ela manda Thor quebrar a barreira e Kang e o Centurião Escarlate aparecem para atacar a todos. Quando eles estavam partindo para atacar e dizendo que os Vingadores eram tolos por terem levado eles até lá, os dois são envolvidos por uma energia misteriosa. Centurião Escarlate diz que estava se sentindo fraco e os padres respondem que ele não devia se preocupar porque não ia sentir isso por muito tempo. Os padres estavam se alimentando da energia temporal das duas variantes. Os dois começam a ser engolidos pelos padres e o Homem-Aranha fala que aqueles padres pareciam uma horda zumbi. Vespa fala para não ficarem parados assistindo porque ela achava que sabia como tirar eles dali. Ela fala para todos se segurarem nela e tomarem cuidado com as mãos que podiam puxar eles no fluxo temporal. Os Vingadores começam uma viagem, todos juntos rumo ao ano 3000 para deixar o bebê Kang de volta na realidade de origem dele. Depois de deixarem o bebê lá, Vespa diz que estava com sentimentos mistos, afinal ela tinha restaurado a linha do tempo de um lunático. Visão fala que quando aquela linha do tempo tinha sido destruída, isso causou um outro tipo de caos. Vespa tinha corrigido o maior e mais doloroso erro que o Visão já tinha cometido. Ele fala pra ela não se arrepender porque tinha um motivo pro Kang precisar crescer e se tornar adulto. Ele cochicha algo no ouvido de Nadia. Homem-Aranha agradece a Vespa por ela ter salvado as vidas de todos, mas ela não quer muita conversa com ele. Visão fala que agora teriam que continuar lutando a eterna batalha de sempre contra Kang, que podia atacar eles a qualquer momento e em qualquer lugar. Sam responde que não necessariamente. No fim do terceiro capítulo, o Capitão América diz que tinha um plano para acabar de vez com a ameaça de Kang sem precisar perturbar o fluxo do tempo. O capítulo 4 desse arco se inicia com Kang Prime percebendo que os Vingadores iam atrás dele. Ele diz que se os Vingadores acreditam que ele estaria com medo, eles estavam enganados. Kang Prime explica que ele é um conquistador que vive em uma cidadela no fim dos tempos. Lá não existia ninguém, apenas um silêncio que não existe em lugar nenhum da história. Naquele lugar, ele era o imperador de nada, mas ele tem diversos impérios em vários períodos do tempo e do espaço. Eram tantos impérios que mesmo ele, que basicamente podia existir simultaneamente em diversos milênios, não conseguia gerenciar sozinho. Ele tinha generais que cuidavam de cada um desses impérios e exploravam essas diferentes realidades para fornecer materiais e tecnologia para o Kang Prime. Ele conta que no século 31, o período de origem dele, ele era um homem chamado Nathaniel Richards, que ficou cansado daquele mundo onde todas as pessoas viviam vidas tranquilas e nenhum grande líder se destacava no meio da multidão. Para corrigir isso, o primeiro passo que ele deu foi inventar a viagem no tempo, que tinha sido proibida séculos antes por causa de algo chamado de paradoxo da Ravonna. Para desenvolver essa tecnologia, ele estudou cautelosamente as anotações proibidas de Victor Von Doom, o Doutor Destino, que naquela época já tinha morrido há 1000 anos. Como queria se tornar uma lenda, um grande líder, a primeira coisa que fez então foi viajar para o Egito Antigo e se estabelecer como um faraó chamado Ramatut. Lá ele construiu o primeiro exército que já teve, com mais de 100.000 homens. Seguindo as instruções de Ramatut, esses homens construíram as pirâmides e diversos artefatos que ele próprio tinha criado. Eles fabricaram armas, computadores, tecnologia extremamente avançada que os egípcios acreditavam que era pura magia. Essas armas foram escondidas por Ramatut para que pudessem ser utilizadas quando ele precisasse. Depois ele tentou voltar para a realidade dele, mas por ter mexido demais com o fluxo do tempo sem pensar nas consequências, ele acabou indo parar 1000 anos depois, no ano de 4086. Ele então usou um design de armadura que tinha criado e adaptou para aquela época. Kang levou semanas para tomar controle daquela realidade, continentes inteiros se curvaram a ele e ao exército dele. Mas mesmo um conquistador precisa de recursos. Existia um vasto arsenal de gemas preciosas e metais raros enterrados em uma tumba esquecida há muito tempo. O dono desse arsenal também tinha sido totalmente esquecido e apagado da história. Curioso, Kang foi atrás desses artefatos e abriu o sarcófago para ver o rosto desse homem que tinha sido apagado pela história. Ele descobriu que o homem era ele próprio, Ramatut. Ali ele decidiu que o tempo poderia ser reescrito. Ramatut carregava consigo uma máscara, um símbolo perfeito para Nathaniel Richards
Richards usar. Daquele dia em diante, Nathaniel Richards jamais se curvaria a outro homem. Ele ia construir um legado que jamais poderia ser apagado das memórias das pessoas. Foi ali que ele, de fato, adotou o nome de Kang. De volta à Cidadela no fim dos tempos, Kang pegou todo o arsenal e se preparou para as inúmeras guerras contra os inimigos que se aproximavam. Ele achava que os Vingadores eram tolos por tentarem enfrentá-lo, mas de repente as armas começam a desaparecer diante dos próprios olhos dele. Na mesma hora, ele percebe que os generais que cuidavam dos impérios dele também estavam desaparecidos. Um por um, todos os recursos que Kang tinha à disposição começaram a virar poeira. A própria armadura dele começou a se desfazer. De repente, com um barulho tão alto quanto o próprio tempo entrando em colapso, os Vingadores chegam para a batalha final contra Kang Prime, acompanhados de diversas outras versões de Vingadores de outras linhas do tempo. Kang diz que pela primeira vez em toda a história, agora ele estava sentindo medo de verdade, encerrando o quarto capítulo. No começo do penúltimo capítulo, Visão aparece explicando um dispositivo chamado de amarração do tempo. Com esse aparelho, os Vingadores poderiam colocar em prática o plano do Capitão América para acabar de vez com a ameaça do Kang. Homem-Aranha fala que aquela tecnologia parecia impossível para o século XXI e pergunta se o Visão tinha feito aquilo. Visão responde que foi ele que fez, mas só muitos séculos mais tarde. Nesse momento, um Visão do futuro aparece. O Visão do futuro diz que por ser um ser artificial, ele pode viver quanto tempo for necessário. Com isso, ele também aprendeu muito sobre viagem no tempo. Mesmo tendo passado mais de um milênio, ele se lembrava do plano de Sam Wilson de fazer ataques planejados em todos os impérios de Kang ao longo das linhas do tempo, cortando os recursos que ele recebia desses impérios. Visão diz que era um excelente plano e que ele ainda podia melhorar esse plano um pouco mais. Em seguida, ele mostra uma projeção holográfica do fim dos tempos, a base secreta do Kang Prime. O Visão do futuro estava com a outra ponta da amarração do tempo. Unindo as duas pontas, elas formavam toda a história. Era possível atacar o Kang em vários momentos da linha do tempo, mas o Visão do futuro mostra outros dispositivos chamados de bombas temporais. Com essas bombas, eles podiam atacar todos os impérios simultaneamente. Esses ataques simultâneos podiam gerar energia que chegaria no fim dos tempos para destruir até a fortaleza do Kang Prime, deixando ele sem recursos e sem poderes. O Vespa fala que não entendia por que importava se o ataque era simultâneo, já que estavam falando de bilhões de anos de história. O Visão do futuro tenta explicar, dizendo que a amarração do tempo é um cordão quântico que existe em todos os lugares ao mesmo tempo. Thor diz que estavam falando de séculos, então para ser um ataque sincronizado, eles iam precisar dividir equipes. Sam complementa dizendo que isso poderia ser um problema, já que com certeza iam encontrar resistência. Ele diz que iam precisar de mais Vingadores e ele sabia exatamente onde encontrar. No edifício das indústrias Parker existia uma máquina do tempo que nem Peter Parker sabia que existia. Visão encontrou essa máquina no passado, escondida, quando aquele ainda era o edifício Baxter do Quarteto Fantástico. O Visão do futuro diz que tinha desenvolvido uma tecnologia com a qual ele podia viajar livremente pelas linhas do tempo, mas os Vingadores iam precisar usar a máquina. Sam pergunta pro Visão do presente se aquele Visão do futuro era de confiança e o Visão responde que sim. Ele e o outro Visão tinham mesclado as mentes deles. Um sabia de todos os segredos do outro. Visão diz que o outro era quem dizia que era e estava do lado deles. Sam Wilson diz que o ataque tinha que ser coordenado, então precisavam de várias equipes e vários membros. Os dois Visões iam monitorar tudo. Eles precisavam recrutar os outros Vingadores para a equipe. E o primeiro time que eles tentam recrutar são os Vingadores originais, a primeira formação, com Homem de Ferro, Thor, Hank Pym, o Homem-Formiga, Hulk e Janet Van Dyne, a Vespa da época. Depois eles precisavam de estrategistas e de músculos. Os próximos a serem recrutados são versões do passado de Steve Rogers, o Capitão América, Mônica Rambeau, Capitã Marvel da época, Daniel Whitman, o Cavaleiro Negro, Namor e Mulher Hulk. Sam explica que queria usar a viagem no tempo contra Kang dessa vez. Ele queria pegar Kang desprevenido pro vilão não saber o que atingiu ele. As equipes começam a se separar. Uma das equipes seria formada por Homem-Aranha, Cavaleiro Negro, Hulk e Hércules, liderados por Sam Wilson. A outra teria Thor Odinson, Homem-Formiga, Capitã Marvel e Janet Van Dyne, liderados por Jane Foster. Homem de Ferro, Steve Rogers, Mulher Hulk e Namor formariam outra equipe liderada por Nadia. Finalmente, Sam diz o clássico bordão Vingadores Avante e todos se preparam para a batalha. Visão fala parabéns para Sam por já ter cometido o primeiro paradoxo temporal da missão. Agora os Vingadores originais tinham aprendido o próprio grito de guerra com ele. A primeira equipe chega na era de Ramatut, o Egito do ano 2948 a.C. Capitão América diz que de acordo
acordo com o Visão do Futuro, era ali que os escravos de Kang construíam as armas mega tecnológicas dele. O objetivo deles ali era acabar com essa cadeia de produção. Homem-Aranha ia dizer que o sentido aranha tinha disparado, mas antes de terminar a frase, um dos escravos pressiona uma arma contra a cabeça dele. Ele é salvo pelo Cavaleiro Negro. Depois Hércules começa a derrubar soldados de Kang. Homem-Aranha fala pro Hulk esmagar e o Hulk pergunta por que o Homem-Aranha estava falando com ele como se ele fosse um idiota. Hulk então derruba dezenas de escravos de Kang. Sam diz que tinha sido muito fácil e Dane lembra que eles eram Vingadores afinal. Os heróis avançam enquanto Peter Parker tenta entender de onde estava vindo toda aquela tecnologia para a fabricação de armas tão avançadas naquele período. Ele encontra a fonte de energia, era um reator de fusão. Peter coloca a bomba temporal no reator e fala que agora tinham que torcer para os Visões estarem preparados. Enquanto se preparavam para ativar a bomba temporal, alguns escravos de Kang que estavam escondidos e vigiando os Vingadores silenciosamente preparavam um novo ataque. A história muda para o planeta Sacnia, no ano 7215. Hank Pym estava impressionado porque eles realmente tinham ido parar em outro planeta. Era a primeira vez que ele saía da Terra. Thor também estava impressionado, percebendo que Jane Foster também estava carregando o martelo dele. Era o próprio Mjolnir. Ele pergunta para Jane como ela tinha conseguido o martelo e ela fala que não era o momento para discutirem aquilo. Para acelerarem a viagem, Monica Rambeau decide carregar a Vespa enquanto os dois Thors levam Hank Pym, que estava na forma gigante dele. Ali naquele planeta tinha uma filial importantíssima do Império Temporal de Kang. Era lá que mineravam materiais raros para ele. Os Vingadores encontram alguns seres escavando e procurando por minérios. Eles deduzem que aqueles eram os homens de Kang e Thor vai interrogar um deles. O Alien pergunta quem eram eles. Thor ia responder, mas Vespa se antecipa e fala que eles tinham sido enviados por Kang para avaliar o progresso das escavações. Ela manda eles listarem qual era o propósito daquela operação e qual era o status, ou todos seriam presos. O Alien explica que ali estavam minerando para Kang. Na verdade, eles mineravam o próprio tempo. Ali era uma estação de coleta e armazenamento de energia cronal, a energia do tempo acumulado de existência de cada objeto. Era essa energia que abastecia as armaduras do Kang. Ele aponta para cima e diz que ali era a melhor fonte desse tipo de energia. Hank Pym vai verificar e encontra uma colônia de primatas. O Alien explica que as energias cronais de itens futuristas já estavam muito desgastadas, mas os primatas possuíam energia fresca. O Alien também diz que os primatas eram destinados a evoluir e se tornar uma raça de artistas e cientistas, mas Kang mandou eles roubarem essa energia pura e limpa deles, e agora eles estavam destinados a nunca evoluir, passando o resto da vida como simples primatas. Os Vingadores imediatamente atacam e destroem o dispositivo que estava na mão do Alien, liberando aquela energia. O minerador tenta pegar um outro dispositivo, mas Janet ataca ele e manda ele soltar aquilo, já que claramente era algum tipo de aparelho de comunicação. O Alien então agarra Janet com a língua, mas imediatamente é derrubado por Hank Pym. Do nada, Homem-Formiga e Vespa são envolvidos por uma energia amarela estranha e se perguntam o que estava acontecendo. Um alien responde que ele estava roubando o próprio futuro dos dois, toda a energia cronal deles, e aquela era uma energia excelente. O Vespa se desespera e fala que eles tinham que parar aquele alien de toda forma. Como os dois eram membros fundadores, sem eles nunca ia existir a equipe dos Vingadores. Os dois seguem envolvidos pela energia amarela, enquanto os Thors e a Capitã Marvel começam a desaparecer pouco a pouco. Enquanto isso, na Terra do ano 4022, Steve Rogers estava preso. Uma voz ordena que ele fale quem ele é e quem enviou ele até lá. Quando o Capitão América se recusa a responder, a voz fala para enviarem a jovem garota para lá novamente. Os outros Vingadores perguntam se Cap estava bem e ele diz que não. Tudo aquilo era culpa dele. Foi ele quem vacilou e acabou deixando que o inimigo atacasse assim que chegaram lá. Agora eles estavam batalhando contra o único homem no universo que eles não podiam derrotar, porque se derrotassem ele, a história seria alterada e todo o plano iria por água abaixo. O homem em questão, o líder daquele império específico do Kang Prime, era o próprio Kang o Conquistador, mas era uma versão que por algum motivo não sabia quem eram os Vingadores. Kang, sentado, pergunta novamente quem eram aquelas pessoas que estavam ali. Esse é o fim do capítulo 5.
O último capítulo de Kang War começa com os Visões analisando as situações dos Vingadores nas missões deles, alguns desaparecendo, outros presos, outros encurralados. O Visão do presente diz que eles tinham falhado. O do futuro responde que o tempo é fluido, talvez ainda existisse esperança. O Visão do futuro também diz que o do presente parecia estar muito preocupado. Visão responde que eles estavam prestes a perder 4 eras dos Vingadores pro Kang de uma vez só. Ele também diz que se sentia mal por descobrir que ele ia viver mais do que todos aqueles a quem ele conhecia e amava, e o Visão do futuro era a prova disso. O do futuro responde dizendo que talvez não fosse exatamente assim. Ele usa o exemplo do paradoxo do navio de Teseu que foi mencionado em WandaVision. Se ao longo do tempo, pouco a pouco, todas as tábuas de madeira do navio forem trocadas por tábuas novas, aquele ainda é o navio de Teseu, ou será que as tábuas antigas que foram removidas são o navio? Visão responde dizendo que entendia o que ele queria dizer, mas mesmo que trocassem partes do corpo ao longo dos anos, a parte intangível, os padrões cerebrais sempre seriam os mesmos, baseados no cérebro de Simon Williams, o Magnum, ex-Vingador. Ele pergunta se era isso mesmo ou se os padrões também seriam alterados no futuro, e o Visão do futuro desconversa, falando que precisavam que os Vingadores se reunissem. De volta ao Egito Antigo, o Sentido Aranha dispara mais uma vez. Ele encontra a arma e manda o Hulk destruir. Hulk fala pro Homem-Aranha parar de falar com ele como se ele fosse estúpido e ataca os escravos de Kang. Em seguida, Peter tenta proteger a bomba e fala para não deixarem os homens de Kang atirarem no reator de jeito nenhum. Cavaleiro Negro pergunta que diferença faria, já que eles iam destruir aquilo com a bomba de toda forma, e Peter responde que talvez seria melhor se eles conseguissem sair dali vivos antes disso. Hércules fala para deixar com ele. Ele já tinha limpado todos os estábulos do rei Augeas em um dia, um dos 12 trabalhos de Hércules na mitologia grega e nos quadrinhos da Marvel também, então com certeza seria fácil para ele limpar uma pirâmide. Ele pega um barril enorme e joga água em todo mundo, criando uma onda que arrasta todos os escravos de Kang para fora da pirâmide. Em seguida, os Vingadores começam a evacuar a pirâmide e Peter percebe que não tinha acionado o fusível da bomba. Sam fala para deixar com ele e arremessa o escudo, ativando a bomba de longe. Na mesma hora, os Vingadores deixam a pirâmide e a bomba detona. A missão daquele grupo aparentemente tinha sido cumprida. Todo o suprimento de armas de Kang tinha sido erradicado. Homem-Aranha fala que a energia da bomba estava alimentando a amarração do tempo e, em teoria, só mais 2 bombas dessas já seriam suficientes para acabar com Kang de uma vez por todas. Mesmo assim, o sentido aranha dele ainda estava disparado. Enquanto isso, Hank Pym e Janet ainda estavam paralisados. Os aliens estavam roubando o futuro deles e com isso os Vingadores estavam desaparecendo aos poucos. De repente, Mônica Rambeau aparece na mansão dos Vingadores. Ela encontra Jarvis fazendo faxina e fala que tinha algo muito estranho acontecendo. Jarvis pergunta quem era ela e como ela tinha ido parar lá. Mônica não entende nada e fala que aquela era a casa dela, a mansão dos Vingadores. Jarvis telefona pra polícia dizendo que tinha uma intrusa não identificada na mansão dos Stark. Thor e Jane estavam desaparecendo e até os Mjolnirs estavam partidos ao meio. Thor tem uma ideia. Ele diz que eles podiam até estar desaparecendo, afinal eles dois eram de carne e osso e estavam sujeitos aos poderes do tempo, mas o Mjolnir é eterno. Os 2 martelos se unem e se tornam um martelo completo novamente, que o Thor usa para golpear o alien com tudo. Quando o alien cai no chão, ele percebe que o homem gigante que estava lá tinha desaparecido. O Homem-Formiga tinha revertido para a forma minúscula dele e estava dentro do aparelho que o alien usava para roubar o tempo. Ele estava tentando reverter o processo por dentro da arma. Depois disso, ele volta para a forma gigante e dispara a arma contra ele próprio e Janet. Os dois percebem que a tentativa tinha dado certo e Thor, Mônica e Jane voltam ao normal. Capitã Marvel fala para os outros se concentrarem em destruir essa fábrica temporal do Kang, que ela se encarregaria do resto da missão. Mônica ativa a bomba e destrói mais um dos impérios de Kang. Mais uma missão foi cumprida. Conseguiram destruir todo o arsenal de energia cronal do Kang. Thor fala para Jane que ainda gostaria de saber como ela tinha conseguido tomar posse do Mjolnir e ela não responde. No ano de 4022, Homem de Ferro pergunta se alguém tinha um plano. Steve Rogers fala que estava pensando em algo, mas tinham que agir de maneira bem cautelosa. Enquanto isso, os soldados de Kang faziam Nadia se ajoelhar na frente dele. Aquele era o Kang de antes dele conhecer os Vingadores, então o Capitão América diz que precisavam dar um jeito de acabar com o exército deles e ativar a bomba sem atrair muita atenção, ou eles iam acabar alterando a história. Mulher Hulk diz que o cérebro de advogada dela não estava entendendo o motivo disso tudo. Ela pergunta se não tinham ido até lá justamente para alterar a história e acabar com o império do Kang. Steve reflete por um segundo e fala que tinham um novo plano, era para atacar tudo e todos ali com força total. Jennifer fala que estava se sentindo muito inteligente naquele momento. Os Vingadores atacam o exército de Kang sem piedade.
Capitão América usa o escudo para derrubar os 2 soldados que estavam prendendo Nadia. Kang revida e tenta acertar a Vespa, mas ela encolhe bem na hora para desviar da rajada de energia. Namor grita o famoso bordão dele, Imperius Rex, e o Homem de Ferro decide que precisava de uma frase de efeito também. Capitão América fala para todos esquecerem as probabilidades, que eles podiam muito bem ganhar aquela batalha. Kang diz que não podiam e junto com vários soldados aparece mirando em todos ali. O Conquistador manda todos os soldados dispararem. No exato momento em que iam disparar, as armas começam a desaparecer. O Homem de Ferro entende na hora o que tinha acontecido. O time do Egito tinha concluído a missão deles e todo o arsenal de armas de Kang tinha se desfeito. Todas aquelas armas foram apagadas pela outra equipe 70 séculos antes, então demorou um pouco para os resultados da missão atravessarem o fluxo do tempo e chegarem até lá. Capitão América diz que mesmo sem as armas, eles ainda tinham um exército inteiro para enfrentar. Ele manda a Vespa prosseguir com a missão da bomba enquanto o resto luta. Depois que a terceira bomba explode na amarração do tempo, o Visão pergunta se era hora de reunir todos novamente. A versão dele do futuro diz que sim, a missão tinha sido uma vitória merecida. A cidadela de Kang no fim dos tempos também estava desmoronando. Ali os Vingadores encontram Kang Prime, o maior de todos os Kangs, assustados. Sam Wilson fala que agora Kang estava sem poderes, destituído e pronto para ser aprisionado finalmente. Ele pergunta se os Hulks gostariam de fazer as honras. Na hora que Hulk e Mulher Hulk avançam, eles são atingidos por uma energia misteriosa. O Centurião Escarlate aparece dizendo que os Vingadores eram crianças que acreditavam estar acima do destino. Ele fala que os Vingadores ainda não tinham entendido que eram efêmeros, simples peões que deviam respeitar o destino. Imortus também aparece no local de batalha. Homem de Ferro diz que aquilo não era possível. Tanto o Centurião Escarlate como Imortus eram versões futuras de Kang o Conquistador. Sam Wilson diz que cada um deles era mais poderoso do que todos que estavam ali. Stark fica furioso e diz que o plano de Sam trocou um Kang por 2, que se os 2 existiam ali, eles tinham falhado em mudar o destino de Kang. Sam responde que realmente não tinha ideia do que tinha acontecido, ele não sabia como aquilo era possível. Mais uma variante aparece, uma versão de Nathaniel Richards que tinha se tornado o Doutor Destino. Ele diz que ao fazerem o que tinham feito, os heróis acidentalmente encurralaram Kang no exato lugar e período onde os poderes deles se tornavam mais fortes. Doutor Destino ataca Vespa e Namor. Hank Pym sai correndo desesperado enquanto o Centurião Escarlate e Imortus atacam Hércules. Imortus comenta que o Homem-Formiga estava fugindo como um covarde e Centurião Escarlate fala que não precisavam se preocupar porque ele era o mais fraco de todos ali e poderiam lidar com ele mais tarde. Enquanto os Vingadores iam sendo derrotados um por um, o Homem-Formiga seguia correndo e pensando, repetindo várias vezes que todos eles eram encarnações futuras, que eles eram versões de Kang no futuro. Ele finalmente chega em uma câmara onde encontra Kang Prime encolhido e assustado. O Homem-Formiga tinha levado a arma do outro planeta que podia roubar o futuro dos seres vivos pra lá. Ele pega a arma quando todos os Vingadores já tinham sido derrotados. Doutor Destino, Centurião Escarlate e Imortus chegam na câmara bem na hora que Hank estava com o dispositivo em mãos. Ele usa a arma para apagar o futuro de Kang e com isso todas as versões dele que estavam ali desaparecem. Em seguida, Hank fica olhando para a arma e falando para si mesmo que aquilo tinha que ter dado certo por tudo que era mais sagrado. De repente, ele ouve uma voz chamando por ele. Todos os Vingadores aparecem ali falando que ele tinha conseguido. Ele conseguiu reescrever o tempo. Janet voa na direção dele para dar um beijo no marido e percebe que ele tinha usado a arma de Saknia. Os Vingadores perguntam o que ele tinha feito e Hank explica que usou aquela arma para roubar o futuro de Kang, deixando ele permanentemente preso naquele estado. Visão do Futuro diz que ao apagar as ações das versões futuras de Kang, Hank salvou todos ali. Em seguida, o Visão do Futuro usa a tecnologia dessa arma para mandar todos os Vingadores de outras épocas de volta ao tempo de origem deles. Ele também diz que aqueles Vingadores do passado não teriam nenhuma lembrança do que aconteceu e das versões futuras deles próprios pelo bem da linha do tempo. Depois, para os Vingadores do presente, o Visão do Futuro diz que não tinha necessidade de apagar as memórias a não ser que eles quisessem. O Visão do presente fala para deixar as memórias como estavam. De volta ao tempo deles, os Vingadores conversam sobre o que aconteceu. Sam pede desculpas e diz que ao tentar libertar eles de vez da ameaça de Kang, ele acabou colocando os Vingadores em uma situação mais perigosa do que esperavam. Capitão América continua dizendo que aparentemente o poder de Kang sobre as linhas do tempo sempre ia vencer as estratégias deles. Visão diz que não era bem assim. Todo o futuro de Kang estava preso naquela arma que o Homem-Formiga tinha usado. Essa arma estava sendo guardada por uma pessoa de confiança, a versão futura dele próprio. Visão diz que o futuro de Kang estava seguro e ele diz que agora era hora deles saborearem a vitória e torcerem para não acontecerem mais
distúrbios no fluxo do tempo. Enquanto Visão dizia isso, 37 andares abaixo, no prédio das indústrias Parker, uma luz brilha de repente. No lugar onde a luz brilhou, aparece do nada uma espécie de lápide com uma inscrição dizendo: aqui jaz o Vingador X, o mais valente de todos. Essa era a mesma lápide que apareceu na visão do MODOK Kang no terceiro capítulo. Assim termina Kang War One, essa saga que é tão importante pro momento atual do MCU e que tá sendo usada direto pras adaptações dos filmes e séries da Marvel. E vocês já sabem, toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã e uma semana antes pra galera que assina nossa comunidade de membros, tem uma nova saga explicada em detalhes aqui no canal. E no mês que vem, atendendo a pedidos, eu vou fazer a Guerra dos Reinos. Então anota na agenda, no dia 2 de novembro de 2023 às 11 horas da manhã, Guerra dos Reinos. Essa é a história do retorno de Malekith, o elfo sombrio, depois de passar muito tempo aprisionado. Ele declara guerra contra todos os reinos e forma o Conselho Sombrio, junto com personagens como Laufey, o rei dos gigantes de gelo de Jotunheim, Loki, Encantor, que é a personagem que serviu como base para a criação da Sylvie da série do Loki, e muitos outros. Com Midgard sendo o último reino sobrevivente, a Terra é invadida por Malekith e um exército de elfos negros. Uma guerra enorme acontece no planeta e personagens como Homem-Aranha, Wolverine, Demolidor, Luke Cage, Justiceiro, Vingadores e muitos outros batalham ao lado de Thor contra as forças sombrias da mitologia nórdica. Essa saga é imperdível. E assim como Kang War One, outro arco dos quadrinhos que está servindo como base para o próximo filme dos Vingadores, é claro, é Dinastia Kang. Eu também já expliquei essa história em detalhes igual nesse vídeo e tô deixando aqui na tela para você conferir. Valeu, um grande beijo e até a próxima.